Queria ler com você o texto que está em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler Ruth 1, depois vamos ler Ruth 4, mas primeiro Ruth 1. Eu quero falar um pouquinho sobre como Deus trabalha na nossa vida no cotidiano, né? No dia a dia, para que a gente possa sair daqui hoje com a convicção de que o Senhor nos conduziu até aqui e continuará nos conduzindo. O que não significa, com isso, que nós não vamos passar por situações, às vezes, incompreensíveis na nossa vida. Então, é um texto muito simples, muito tranquilo e muito assertivo para nós, vai nos dar clareza sobre um monte de coisas. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi, Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também faleceram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Mas ela ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, e decidiu então deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá, e disse para elas: Ide e voltai cada uma para a casa da sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e também comigo. Quisera o Senhor que cada uma de vocês encontrasse segurança na casa de outro marido. Mas quando ela as beijou, começaram a chorar em alta voz. E disseram: De forma nenhuma voltaremos. Iremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Posso eu ainda ter filhos para lhes dar maridos? Voltem. Voltem, porque estou velha demais para me casar. E ainda que dissesse: há esperança e me casasse, esta noite tivesse filhos, vocês esperariam até que crescessem? Esperariam por eles até se casar? Não. A minha amargura é maior do que a vossa, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas começaram a chorar em alta voz. Orfa se despediu com um beijo, mas Ruth permaneceu. E Noemi insistiu: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volte com ela. Mas Ruth respondeu: não insista comigo para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que fores irei, e aonde quer que ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei e serei sepultada. E que o teu Deus me castigue, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. E quando Noemi viu que Ruth estava decidida, não se opôs. Prosseguiram, chegaram em Belém. Quando entraram na cidade, houve alvoroço e perguntaram: essa é Noemi? E ela respondeu: não me chamem de Noemi, mas de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga demais. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de mãos vazias. Por que me chamam Noemi, uma vez que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com a sua nora moabita e chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Agora vamos ler, irmãos, capítulo 4 do mesmo livro, capítulo 4, do versículo 13 até o 17.
Boaz se casou com Ruth, tornando-a sua esposa. E ele a conheceu, e o Senhor permitiu que engravidasse, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, e que o seu nome se torne famoso. O menino vai restaurar a tua vida, vai consolar a tua velhice. Filho da tua nora, aquela mulher que te ama, que deu à luz. Essa mulher é melhor do que 7 filhos. E Noemi pegou o menino e o colocou no colo e cuidou dele. E as vizinhas lhe deram um nome. A Noemi nasceu um filho e chamaram o menino de Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua palavra é luz absoluta, inerrante, infalível. Ela traz clareza ao nosso coração e ela nos ajuda a pensar melhor. Chegamos às vezes diante dela perdidos completamente, mas o Senhor nos orienta como nosso Pai, como nosso Mestre. E nós chegamos até aqui no final desse ano, muitos de nós sem saber como será o ano seguinte. Nós não sabemos como será, mas sabemos quem está nos guiando, e quem está nos guiando é o Senhor. Então que a tua palavra seja luz e traga clareza ao nosso coração, e abra os nossos olhos e fortaleça a nossa fé. É o que eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quero repetir o que eu falei aqui domingo de manhã, para quem estava, que os textos do Antigo Testamento, muitos deles são narrativos. Então não dá para a gente ficar loucubrando, a gente tem que entender a história, entender o contexto que envolve a história, entender os dramas que estão envolvidos aí e aplicar a nossa vida. E quero mais uma vez relembrar algo que é importantíssimo. Não é sobre Ruth. A história é sobre Deus. Deus está contando a sua própria história. A maneira como Ele está preparando um caminho para resgatar o homem e reconciliá-lo consigo mesmo. Então não é uma história sobre Ruth, nem sobre Noemi, nem sobre Boaz. É uma história sobre Deus. Noemi, Boaz, Ruth são todos coadjuvantes e tem um ator principal que é Deus, e Deus está trabalhando. E nessa história especificamente, ele trabalha de uma forma muito especial. Bom, se você perceber comigo, lá no capítulo 1, como você leu, você vai ver que logo no primeiro versículo, diz assim a Bíblia: na época em que os juízes governavam. Tem um livro na Bíblia que é o livro dos juízes, cheios de heróis, não é? Cheios de guerreiros, homens e mulheres valentes, como Sansão, como Jefté, como Débora, como Gideão. Histórias incríveis estão acontecendo, batalhas estão sendo travadas em vários lugares ali da Palestina. Entretanto, Deus está fazendo o seu plano acontecer num lugar paralelo, numa casa comum, numa vida comum. Então, de novo, preste atenção. Os juízes estão existindo, as batalhas estão acontecendo, coisas incríveis ocorrem o tempo todo. E nós, às vezes, achamos que Deus só age na nossa vida se coisas incríveis acontecerem. Mas Deus está fazendo o seu plano se concretizar no cotidiano, na história comum de pessoas comuns. Mais comum do que isso que a gente leu é impossível. Uma mulher casada com seus filhos, que tem nora, e a vida segue. Então Deus está agindo no cotidiano. Então lembre-se sempre disso, meu irmão, minha irmã. A obra de Deus acontece nas coisas comuns, no cotidiano, no dia a dia, nas coisas mais simples. Deus está fazendo o seu plano acontecer. Bom, e nós somos o quê? Nós somos coadjuvantes, atores secundários de uma história maior que está acontecendo. Não é sobre nós, é sobre Deus. E a vida, meus irmãos, é feita
de decisões, de avanços, de retrocessos, as coisas vão acontecendo. Você imagina, né, pensando aqui na história, por que eles foram embora de Belém? Foram embora de Belém porque a situação ficou ruim. Foram embora no momento de fartura. Eles tinham recurso, tinham como fugir dali e fugiram. Fugiram porque queriam o melhor. Foi a melhor decisão que eles podiam tomar no melhor momento que eles podiam escolher. Quantas vezes nós tomamos as decisões nos melhores momentos? Você nunca sabe o que vai acontecer depois. Você toma a decisão na hora que tem que tomar. Nós estamos acompanhando agora, né, 2017, principalmente 2017, 2018, um êxodo de brasileiros indo para o exterior. Vocês não estão vendo? As nossas famílias, né? Tem vários. Vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para Portugal. O cara não está pensando que ele vai chegar lá e vai passar fome, vai ter dificuldade. Não, ele está tomando a decisão no seu melhor momento, fazendo aquilo que tem que fazer. Nós também tomamos outras decisões, mudamos de casa, mudamos de emprego, mudamos o nosso rumo, tomamos as decisões da melhor maneira possível, com as informações que nós temos. E foi assim que Noemi e o seu marido decidiram sair dali. Isso não tem a ver com acaso, não tem a ver com nenhuma maldição, tem a ver com a vida, irmãos. Tem a ver com a vida. Quando você lê o livro todo, quando termina de ler o livro, no capítulo 4, você descobre que Deus tinha um plano, que na verdade tudo está acontecendo de acordo com uma direção que Deus está dando. Deus está guiando os passos deles, mas eles decidiram. Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus está guiando os passos deles, mas eles decidiram. Não houve uma visão, não apareceu um anjo, um ser sobrenatural e disse, saiam daqui e vão para lá, como aconteceu com Abraão. Não, as decisões foram deles, e Deus os conduziu, e essa é a primeira lição que o texto nos dá. Nós precisamos confiar nesta realidade bíblica, de que Deus está sempre nos conduzindo, e a partir desta convicção, a gente toma a decisão que tiver que tomar, com coragem, com vontade, com vigor. Você toma a decisão. Tá, Leclerc, mas se eu tomar a decisão e não der certo, então agora eu vou te dar uma revelação. Se não der certo, não deu. Porque não deu certo, cara. Eles se mudaram dali. Primeiro Noemi perdeu o seu marido, depois os seus filhos morreram. Eles saíram de onde eles estavam, da sua terra natal, foram para um outro lugar. Seus filhos se casaram com mulheres de outras civilizações, de outra cultura, de outra religião, e de repente tudo deu errado. Tudo deu errado. Quando você lê o livro todo e no final você vê o que Deus faz, então você pensa, nossa, tudo tinha que ter acontecido para que Noemi se encontrasse com Ruth, para que Ruth voltasse com ela, se casasse com Boaz e desse origem ao famoso rei Davi. Mas depois que o livro está escrito é mole. Depois que a história está contada, é fácil perceber que Deus está agindo. Mas no meio da situação crítica, quem percebe? Pelo contrário, a impressão que dá é que tudo deu errado, as escolhas foram ruins e nós estamos debaixo de uma maldição. Nossa, eu não devia ter saído de lá, mas saiu. Eu não devia ter vendido aquilo, mas vendeu. Eu não devia ter tomado essa decisão, mas tomou. Irmãos e irmãs, faz parte da vida errar e acertar. Faz parte da vida conseguir e não conseguir. Faz parte da vida conquistar e se frustrar. Noemi então vai nos dar uma lição incrível. Ela faz uma declaração que é chocante. Ela diz o seguinte: a mão do Senhor se voltou
contra mim. Versículo 13 do capítulo 1. A mão do Senhor se voltou contra mim. A Bíblia vai nos ensinar, nesse texto, que na hora que o bicho pega, que a situação fica difícil, que a circunstância fica incompreensível, os servos de Deus, ao perceber que não há mais nada para fazer, o que eles fazem? Eles entendem, por fé e por convicção, que seja qual for a circunstância, foi Deus que os colocou nela. Olha o que o texto vai nos ensinar, irmãos. Os servos de Deus, ao perceber que estão em momentos difíceis na sua caminhada, ao invés de atribuir esse momento difícil ao inimigo, ao acaso, à circunstância, ao acidente, os servos de Deus sabem que até quando a situação é muito dura, foi Deus que os conduziu para esta situação. É por isso que é preciso saber viver. É preciso saber viver no momento bom e é preciso saber viver no momento ruim. É preciso saber viver na hora que a coisa prospera e é preciso saber viver na hora que a coisa empaca. É preciso saber viver na hora que a coisa dá resultado e é preciso saber viver na hora que a coisa não funciona. É preciso saber viver no gozo, na celebração e é preciso viver aprender a viver em profunda frustração. Como é que nós viveremos, irmãos? Como é que nós encararemos o ano que surge diante de nós? Atribuindo a nossa jornada a situações inexplicáveis ou reconhecendo que até nas situações inexplicáveis a mão de Deus está ali? É assim que Noemi encara. No final do capítulo 1 ela vai dizer: o Senhor me tornou uma mulher amarga. Deus a tornou amarga. Deus a levou àquele momento de amargura. Era importante nesse plano que ele está construindo. Difícil é entender isso na hora em que nós estamos vivendo, mas era importante que eles passassem por essa circunstância, por essa perda, por essa dor, por essa tristeza. Isso construiu algo que Deus está realizando. Abra sua Bíblia comigo num texto que você nunca ouviu, inédito, Eclesiastes capítulo 3. Veja o que a Bíblia vai nos ensinar. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar e de ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A Bíblia é clara ao nos mostrar que cada uma dessas circunstâncias, cada uma dessas ocasiões é construída pelo próprio Criador e é Ele que nos conduz para elas. O problema, irmãos, é que por causa do pouco ensino, da pouca leitura ou da nossa convicção frágil, nós nos acostumamos a identificar a mão de Deus apenas naquilo que é positivo. Mas o texto vai nos mostrar que Deus está conduzindo os seus servos segundo a sua mão poderosa. Então aquele momento de perda, de choro, de dor, de sofrimento, de aparente desequilíbrio, de desorientação, Noemi ficou desorientada, mas era Deus que estava fazendo. Foi Deus que os conduziu para lá, e agora é Deus que os está trazendo de volta, mas foram eles que decidiram ir, e agora são eles que vão decidir voltar. Entende? Quando nós lemos o texto, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que as decisões são nossas. É preciso saber viver, é preciso ter coragem para decidir, é preciso ter coragem para avançar e é preciso ter coragem para dar um passo atrás. Vocês viram no capítulo que quando Noemi chega em Belém, rolou um alvoroço, rolou um tumulto na cidade? Essa é Noemi? Ah, meu irmão, porque você sair tirando onda é uma coisa, voltar de mãos abanando é outra completamente diferente.
sair para uma coisa melhor, para onde você vai? Eu vou para o Canadá, eu vou para uma grande empresa, eu vou viver melhor. Ou então igual aquele personagem daquela novela, lembra? Que sai no helicóptero, dá uma banana, né? Brasil, pá, dá uma banana. Agora eu quero ver o camarada voltar, sem nada na mão, sem nada ter dado certo. Voltar, como ela disse, o Senhor me levou em fartura e me trouxe com as mãos vazias. O texto vai nos mostrar que os servos de Deus têm que ter coragem para ir e tem que ter coragem para voltar, tem que ter coragem para fazer e para não fazer, tem que ter coragem para andar e tem que ter coragem para parar e tem que ter coragem para retroceder se for necessário, porque a vida é assim. A vida não é um conto de fadas, nem um filme, ela é real, ela é real. A Sandra Gaspar estava me contando ali atrás que o sobrinho dele, seu sobrinho, né, Sandra? É sobrinho, né? Que o seu sobrinho dela estava na noite de Natal internado. Então, numa semana é o caos, na outra semana é a gratidão, é para deixar a nossa mente entortada mesmo. Num tempo com recurso, num tempo sem recurso nenhum. Num tempo com saúde, num tempo com doença. Num tempo de relações estáveis, num tempo de famílias atribuladas. A vida vai nos levando a situações incríveis. E o texto nos mostra que os servos de Deus precisam ter coragem para encarar as situações que surgem diante dos seus olhos. Às vezes você não consegue encarar sozinho. Eu acho, a minha opinião particular, que Noemi, se não fosse Ruth, talvez não aguentasse. Há situações que sozinho a gente não aguenta. Deus envia as Ruths, envia os apoios, aqueles onde a gente se escora. Eu vou com você, porque fica muito ruim, mas é Deus que está controlando. Quero que você pense comigo uma outra coisa importante do texto. Ruth, vamos pensar em Ruth agora. Ruth é moabita. Irmãos, Ruth não é judia, ela não é hebreia, ela não tem cultura judaica, ela não ama Jeová, ela não conhece a lei, ela está por fora desse negócio. Ela é de outro lugar, ela não tem nada a ver. Ela é a carta na manga de Deus, se é que eu posso falar uma coisa dessa na hora do culto. Ela é a carta na mão de Deus, na manga de Deus. É uma peça fora do tabuleiro, que Deus vai inserir agora. Ruth não tem nada a ver com a realidade bíblica, ela surge. Mas não é que o texto vai nos ensinar que Ruth demonstra ter mais convicção de fé do que sua própria sogra? Não é que ela dá declarações assim incríveis sobre Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o que Deus vai fazer? Não é que ela demonstra realmente que aquela circunstância mexeu com ela no seu interior? Irmãos, a vida nos leva a situações, e essas situações despertam os verdadeiros vocacionados. O verdadeiro vocacionado, ele surge no tempo de crise, no tempo de dificuldade, no tempo do inesperado. Deus faz o vocacionado brotar, e brota da onde você menos espera, e às vezes é a pessoa que você menos considera, é aquele que Deus levanta de uma forma inacreditável. Você está na sua casa, com a sua família, no momento de dificuldade, de repente vem o parente mais estranho, mais torto, mais fora do esquadro, e te dá uma palavra que te traz paz, ou te dá um testemunho que você não acredita. Deus desperta os vocacionados nas horas mais inusitadas, e desperta onde? No dia a dia, no cotidiano, nas coisas comuns. Não é que Ruth se torna o principal acontecimento deste livro? Não é que Ruth dá sinais de que Deus a está levantando? Mas então, pense comigo, não existiria Ruth se Noemi não saísse de Belém, e não existiria este quebrantamento se não houvesse perda dentro desta casa, e não haveria casamento com Boaz se os filhos de Noemi não tivessem morrido. Toda esta dor,
toda esta circunstância construída formou uma nova história que Deus está desenhando. E Ruth foi vocacionada para este momento. O texto também vai nos ensinar, irmãos, que o objetivo de Deus é um só: resgate. Ele vai resgatar o povo, ele vai resgatar o homem, ele vai resgatar a criatura, ele vai resgatar a dignidade de Noemi. Ele vai resgatar. Deus se apresenta não apenas como um Senhor soberano e poderoso, mas se apresenta como o grande resgatador, aquele que coloca as coisas no lugar, encaixa as coisas de volta no lugar de onde nunca deveriam ter saído. Deus é aquele que conduz o seu povo e coloca as peças de volta nas posições certas. Ele está sempre resgatando aqueles que precisam de ajuda, está sempre indo em socorro àqueles que necessitam de resgate. É assim que o Senhor se apresenta no livro de Ruth. Vejam no texto que não há orações, não há cultos, não há sacrifícios. Deus não se move apenas nos templos, nem nas religiões. Deus vai na direção dos homens carinhosamente, pessoalmente, de forma positiva, para resgatá-los de uma forma muito especial. E no caso do livro de Ruth, como é que Deus faz isso? Faz através de um romance, de um amor que nasce, que surge a partir de uma situação difícil que é desenhada para nós. Então, o que nós podemos aprender, irmãos, deste livro tão simples e tão assertivo? O que nós podemos aprender e levar para a nossa vida, para o ano que começa daqui a 1 hora? Primeira coisa, a nossa história não é sobre nós mesmos, a nossa história é sobre Deus. Nós somos apenas atores coadjuvantes de uma história maior. Nós estamos aqui, irmãos, para participar daquilo que Deus está realizando. Não veja a si mesmo como o centro da história, olhe para Deus como centro. Deus está agindo e nós estamos participando do que Deus está fazendo. Segunda coisa importante para nós guardarmos no nosso coração: a obra de Deus se faz nas coisas comuns. Não devemos criar expectativa pelo extraordinário. A obra de Deus se faz nas coisas comuns. Precisamos aprender a viver o ordinário, o dia a dia, o cada manhã, o ir à padaria, o fazer as coisas, o pagar as contas. Isso é aquilo que Deus está realizando na nossa vida. Terceira coisa, é preciso saber viver. Ficou ruim, o que a gente faz? Sofre. Ficou triste, o que a gente faz? Chora. Ficou escasso, o que a gente faz? Espera. Não tem solução, o que a gente faz? Aguarda. Não tem o que fazer, tem que saber viver, encarar. Quando for para avançar, a gente avança, e se tiver que voltar atrás, a gente volta, e se for preciso parar, a gente para, e não permite um ao outro abrir a boca e fingir que Deus não está no controle, porque a Escritura vai nos mostrar o tempo todo que Ele governa soberanamente. Quarta coisa, se não der para andar sozinho, o que a gente faz? Se junta com alguém. Se a mente não está suportando, procuramos pessoas que possam nos ajudar, porque pelo menos não dá para ficar os dois arriados ao mesmo tempo. Um ajuda o outro, sustenta o outro, apoia o outro, motiva o outro, lembra o outro a sua fé, aquilo que crê, traz de volta a Escritura, a lembrança, a memória. Se não dá para andar só, junte-se a alguém. Quinta coisa que o texto vai nos ensinar: há tempo para tudo. A história começa com fartura, passa por dor,
caminha pela fome, no final volta a ter fartura. Tem tempo para tudo. Então cada etapa da nossa vida é feita, construída, edificada pelo próprio Criador. Então está valendo. Está valendo ter, está valendo não ter, está valendo perder. Porque há tempo para tudo. Sexta coisa que o texto nos ensina: a vida desperta o vocacionado. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Quem não nasceu de novo terá dificuldade de encarar os revertérios, as reviravoltas de cada manhã. Vai ser difícil, porque aí duvida da presença, do controle, do governo de Deus. Mas os que nasceram de novo, os que realmente nasceram de novo, nas horas de grande dificuldade, o seu coração despertará. Você vem para uma reunião como essa, meio desconectado, meio confuso, meio enjoado, mas começa a reunião, começam os cânticos, começa a palavra, de repente algo desperta dentro de você. As circunstâncias despertam os vocacionados. Sétima lição: o objetivo de Deus é sempre resgatar. Mesmo que Deus nos conduza às situações mais sombrias, Ele o fará para nos resgatar. Mesmo que Ele nos leve ao silêncio mais absoluto, Ele o fará para nos resgatar. Aconteça o que acontecer, nós podemos abrir a boca e dizer: o Senhor é o nosso resgatador. Amém, irmãos? Ele sempre nos resgata com a sua mão poderosa. Ele está trabalhando ao nosso redor para nos resgatar. Última coisa, quero voltar aqui ao capítulo 4, que nós lemos. Capítulo 4 de Ruth, versículo 13 e 17. Vejam como isso é bacana. O texto vai nos dizer, lá no versículo 17, qual era o plano de Deus. Qual era o plano de Deus, irmãos? Dar sequência à geração de Davi. Esse era o plano de Deus. E o nascimento de Obed trouxe alegria ao coração do povo, ao coração de Noemi, ao coração de Ruth, ao coração de Boaz. Mas preste atenção na sutileza do escritor. Olha como ele diz no versículo 14: as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou sem resgatador. Mas o filho não é de Ruth? O filho não é de Noemi? Noemi é a avó. Versículo 15: o menino vai restaurar a tua vida, vai te consolar na velhice. Versículo 16: Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. Olha que coisa interessante. Noemi é o personagem que sofre todo o revés. É através dela que Deus realiza a sua obra, e a obra de Deus, uma vez realizada, traz refrigério ao seu coração. Observe que Obed nem é filho dela, e ela não está casada, ela continua viúva. Na verdade, quem se deu bem na parada foi Ruth, mas o se dar bem de Ruth alegrou o coração de Noemi. O que isso nos ensina, irmãos? Que os servos de Deus, os que nasceram de novo, aconteça o que acontecer, eles sempre se alegrarão com aquilo que Deus está fazendo. A obra de Deus lhes trará alegria, mesmo que não os atinja diretamente, mesmo que seja com o outro. Não foi comigo, foi com o outro. Não deu certo comigo, deu certo com ele. Mas a obra de Deus sempre lhes trará alegria, porque o seu coração respira a vocação. E olha como isso é importante, e é aqui que eu termino, irmãos. Quando nós conseguimos tirar a nossa própria vida do centro, quando nós conseguimos viver sem pensar apenas em nós mesmos, isso resgata a nossa dignidade. Porque olhar só para nós mesmos, se Noemi olha só para si, é só derrota.
é só tristeza, é só chateação. Quando olhamos só para nós mesmos, o nosso coração se frustra o tempo todo. Então olha que lição incrível que a Bíblia vai nos dar. A nossa alegria não consiste apenas naquilo que nos alcança diretamente, mas a nossa alegria também se dá naquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Olhar e ver o que Deus está fazendo ao nosso redor também trará alegria ao nosso coração e nos fará lembrar que Deus está agindo poderosamente, às vezes em nosso favor, às vezes contra nós, mas Deus está agindo, e isso trará alegria ao nosso coração. Eu quero terminar, irmãos, esta mensagem dando ênfase a esse ponto do texto que para mim é o mais importante e também para mim é o mais difícil: aprender a viver, aprender a passar pelas fases. Esse negócio não é fácil. Uma coisa é eu ficar aqui do púlpito com o microfone falando sobre a importância de você aprender. Outra coisa completamente diferente é viver a realidade de cada um. Para que Noemi colocasse o neto no colo, ela primeiro passou por anos de sofrimento e dor. Foi um refrigério que veio muito tempo depois de uma longa caminhada. Então eu oro nessa noite, irmãos, para que o Senhor nos ajude a aprender a andar cada trilha que está sendo construída diante de nós. Trilhas de sucesso e trilhas de dificuldade, momentos de luz e momentos de escuridão. A chave do texto, né, se o Ziel Machado estivesse aqui, ele diria, a chave hermenêutica do texto é a consciência. Qual consciência? Aconteça o que acontecer, Deus está soberanamente governando a minha história. Porque é isso que Noemi diz: a mão do Senhor se voltou contra mim. Depois ela diz: o Senhor me tornou uma mulher amarga. Depois ela diz: o Senhor trouxe consolo ao meu coração. Essa mulher, a Noemi, é digna de menção eterna, porque ela foi experimentando e vivendo cada caminhada, cada fase, cada etapa. E é assim que eu termino esta reflexão com os irmãos, esta mensagem, pedindo que o Senhor nos ajude a entrar no ano que começa com o mínimo de expectativa possível nos homens e o máximo de expectativa possível em Deus. O mínimo, zero de expectativa no Bolsonaro e o máximo de expectativa no Senhor. E toda a nossa certeza, que seja na luz ou seja na escuridão, seja contra nós ou em nosso favor, seja como for, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Nem sempre, e eu disse domingo, o bem que o Senhor faz nos faz bem, mas seja como for, mesmo que não nos atinja diretamente, mesmo que a minha dor e a minha dificuldade abençoe o outro, no final, se Deus for glorificado, isso trará refrigério ao nosso coração. Ver o que Deus está realizando na vida das pessoas e alegrar o nosso coração dessa maneira. Como, irmãos? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Sem grandes expectativas, mas com o coração firme, sabendo que o Senhor age poderosamente.
dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, vem.